Lino acaba com a vida de Calisto com um tiro nas costas, sem dó e piedade, e agora Calisto vai levar toda a culpa. Lino já está cansado e só resta alcançar uma pessoa para que o jogo acabe, Ariadna. Enquanto isso, no jantar dos Falcon, Olga não entende por que Ariadna ficou tão aborrecida com o que ela havia dito sobre as mulheres serem incompletas sem um homem ao lado. Ariadna a critica por falar assim na frente de Daphne, Gemma, Bárbara e dela também. A jornalista lembra que as 4 mulheres daquela casa têm seguido adiante sozinhas. Bárbara concorda que elas têm seguido adiante e revela que tem planos, mas não fala quais. Eduardo tenta uma aproximação com Ariadna, mas ela o rejeita. A mãe de Jimmy diz ao filho que ele deve estudar para tirá-los da pobreza. Ela comenta que há uma aluna grávida na escola e alguns pais vão se queixar com o diretor, no que ela os apoia. Jimmy não tem coragem de contar que a aluna mencionada é sua namorada Gemma. No hospital, uma enfermeira tenta entrar em contato com Eduardo porque Linda chama por ele. Lino chega em casa dos Falcon, que ainda estão reunidos, e Bárbara o convida a se sentar. Eduardo não acha prudente, pois Lino é só um inquilino. Lino ignora Eduardo e se senta à mesa. Olga informa a família que vai fazer um chá de fraldas para seu bebê. Gael tem a brilhante ideia de sugerir fazerem o chá de bebê de Gemma junto. Olga não acha uma boa ideia, pois elas não têm as mesmas amizades. Segundo ela, seria de mau gosto seus amigos serem obrigados a presentear o bebê de Gemma também. Álvaro sem graça diz que todos já entenderam e os outros nem discutem diante da chatice de Olga. A enfermeira não consegue contato com Eduardo, então Linda se dá conta de que foi abandonada pelo marido e sofre. Ariadna critica Eduardo por ter dito a Tadeu que eles vão voltar. Eduardo desmente o filho, dizendo que não disse isso. Ariadna deixa claro para Eduardo que não pretende voltar com ele. Eduardo afirma que só quer ser seu amigo e se responsabilizar por Tadeu. Ariadna diz que ele vai ter que nascer de novo e só quer que ele responda por Tadeu e se esqueça dela. Bárbara ouve a discussão. Gael sugere a Daphne darem uma escapada e passarem a noite juntos. Ela rejeita a ideia porque não quer deixar os filhos como da outra vez. Gael pergunta se ela não quer ficar com ele por causa dos filhos ou porque ainda pensa em Nestor. Ela afirma que ele não está competindo com o morto e pede para tirar essa ideia da cabeça. Gael diz que para estarem juntos precisam encerrar ciclos, por exemplo, se desfazer da urna com as cinzas de Nestor. Daphne deixa claro que o fato deles estarem juntos não significa que ela faça o que Gael queira e pergunta se ele vai querer se desfazer de seus filhos também. Gael se chateia e vai embora. Olga tenta ter relações com Álvaro, mas ele pede mais tempo e sugere dormirem abraçados. Bárbara reclama com Ariadna por Eduardo não poder dormir em sua própria casa por causa do ressentimento dela. Ariadna garante que não é ressentimento. Acontece que Eduardo conseguiu acabar com todo o amor que ela sentia e agora ele está sofrendo as consequências. Bárbara critica por exigir pensão a Eduardo sem ser sua esposa. Ariadna lembra que a pensão é para os gastos do filho e Bárbara acusa de estar usando Tadeu para tirar tudo o que puder de Eduardo e depois se mandar. Ariadna concorda que está contando os dias para ir embora daquela casa com o filho. Gemma se oferece para procurar algum recibo de aluguel do depósito em que Joaquim havia deixado os arquivos e Ariadna agradece.
Lino acompanha a Bárbara para receber a aposentadoria do falecido marido e o bandidão sugere que ela faça uma viagem para ficar longe de Ariadna. Bárbara está pensando em usar o dinheiro para abrir um negócio com Dona Efigênia, pois no jantar ela disse a todos que vai seguir em frente sem Joaquim. Bárbara comenta que vai pedir para Imelda dar umas dicas sobre como abrir um negócio. Lino brinca dizendo que ela vai consultar a todos, menos a ele. Ariadna diz a Cassandra que o amor dela e Álvaro está mais forte que antes. Bárbara quer tirar uma foto com Lino, mas ele se recusa e dá uma desculpa. João também foi selecionado para fazer uma entrevista por videochamada pela agência de Miami. João não entende porque Gael se inscreveu se vai recusar o trabalho. Gael explica que é para se reafirmar. Eduardo marca um encontro com Gael e Álvaro. Ele reclama com os irmãos pelas decisões tomadas sobre a demolição da casa durante sua ausência. Álvaro tenta explicar que a ideia é que todos tenham seu próprio espaço, mas Eduardo reclama. Álvaro lembra que são a maioria e o chama de cínico. Álvaro avisa que Eduardo perdeu tudo por ter deixado abandonado e o critica por não ter cuidado de sua família. Eduardo parte para cima de Álvaro e Gael separa a briga. Por telefone, Regina informa Ariadna e Cassandra que Horácio esteve rondando sua casa após a entrevista, mas as câmeras não o alcançaram. Ela está apavorada e, chorando, Regina diz que as duas serão as culpadas se algo acontecer com ela. Álvaro deixa claro para Eduardo que o condomínio será construído, queira ele ou não, pois Olga já pagou a hipoteca. Eduardo, com todo o cinismo, diz que nunca encontrou uma mulher cheia da grana como Olga. Álvaro afirma que só voltou com Olga por causa da filha. E Eduardo pergunta se ele está certo de que o bebê é dele. Álvaro não liga para esse comentário e afirma que seu irmão não sabe nada sobre responsabilidade paterna. Gael tem que concordar com Álvaro. Eduardo avisa que está disposto a voltar para Ariadna, a quem nunca deixou de amar. Álvaro não acha que Ariadna o perdoe e conta que ela quase foi abusada. Ariadna garante a Regina que Horácio não voltará a fazer mal a ela, porque estão investigando seu caso. Ariadna pede que Regina envie as imagens das câmeras de segurança de sua casa. Gael, Daphne e os filhos chegam na festa de despedida de Romena. Gael age como se Daphne não existisse e a deixa cuidando dos filhos sozinha, enquanto ele se diverte e bebe com os amigos. Eduardo fala com Ariadna sobre o ataque que ela sofreu e diz que nunca se perdoaria se algo tivesse acontecido a ela. Ela afirma que isso poderia acontecer com ou sem ele e conta que está investigando um abusador em série. Eduardo reclama por conta do perigo que ela e Tadeu correm. Ariadna lembra que trabalha porque é a responsável pelo filho. Eduardo pede que ela pare de bancar a heroína e ouça o que ele diz. Bárbara deixa cair uma caixinha de joias na casa de Lino e o questiona sobre um par de brincos. Ele diz que eram de sua falecida esposa, mas é óbvio que está mentindo. Ainda na festa, Daphne ouve Gael dizendo a João e Ivete que gostaria de trabalhar em Miami. Álvaro trabalha até tarde para não ter que encarar Olga e Bruno aconselha a não lutar contra a corrente. Na escola, alguns pais protestam pela gravidez de Gemma, alegando que ela é indecente. Gemma fica assustada ao perceber que estão falando dela. Durante a festa, Santiaguinho está com febre e Daphne percebe que não pode contar com Gael para levá-los ao hospital. Álvaro parte para o tudo ou nada e decide passar a noite com Olga.